A Câmara de Reflexões da Maçonaria. Neste vídeo nós vamos estudar um pouco sobre isso, hein? Vamos refletir um pouco sobre isso. Não saia daí. Este é o canal do Prof. Kardec. Aqui a gente fala de uma espiritualidade livre, numa perspectiva universalista, sem dogmas, sem fundamentalismo, principalmente promovendo o despertar espiritual, a expansão consciencial e também a libertação de muitas pessoas das crenças limitantes, dos pensamentos limitantes e dos circuitos fechados, das caixas que prendem todos nós. Por favor, aproveite e já deixe aí o seu like, porque o vídeo promete. Vamos falar sobre um assunto que pouca gente fala e pouca gente sabe, ok? Meus amigos, eu sou o professor Kardec. Aqui é o canal do Prof. Kardec. E aqui você vai ter conhecimento, você vai ter um canal que se preocupa em levar conhecimento, em fazer com que a gente pense fora da caixa e das caixas em geral, tá certo? Então fica aqui comigo, tá? Você é meu convidado a se inscrever no canal, é minha convidada a se inscrever no canal agora e acompanhar o nosso conteúdo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhada nas lives, dá uma olhada aí nos vídeos, eu tenho certeza que você vai fazer parte do nosso canal, que é um canal que vem crescendo. Agora tem um detalhe, precisa crescer muito mais e pode crescer muito mais. Não depende só de mim, mas também de vocês me dando essa força, compartilhando os vídeos, deixando o like, entrando em contato, deixando feedback e principalmente fazendo com que o YouTube possa mostrar esses vídeos para o maior número de pessoas. Aqui você vai perceber que o canal tem uma pegada diferente. A gente traz vídeos, a gente traz reflexões, a gente traz análises críticas, tá certo? Você vai ver que o canal tem um conteúdo interessante que vale a pena você compartilhar, deixar esse like para ajudar o canal e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? É isso que eu peço. Se não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Se não for inscrita, por favor, se inscreva. Você vai perceber que o canal tem conteúdo e esse conteúdo precisa ir mais longe, tá certo? Muito bem. O que são as câmaras de reflexões? Bem, as câmaras de reflexões na maçonaria. Primeiro, eu quero dizer que nós vamos trazer alguns vídeos falando das sociedades secretas e elucidando algumas questões, explicando algumas questões que muitas pessoas têm dúvidas. Evidentemente porque são sociedades ocultas, sociedades secretas. E principalmente nós vamos focalizar na maçonaria e na Rosa Cruz, primeiramente, tá? Como essas duas principais sociedades secretas. Claro que existem outras, claro que existe o Illuminati, aí é uma outra questão. Vamos focalizar por enquanto na maçonaria e na Rosa Cruz, tá? Mas esse vídeo aqui é apenas uma porta de entrada para muita coisa que vai vir aqui no canal. E agora vai falar sobre as câmeras de reflexões. Bem, quando um candidato, né, à maçonaria, quando alguém vai entrar na maçonaria, ele primeiro precisa realmente de indicação, né, ou de indicações de um ou dois padrinhos para poder entrar, essa coisa toda. E, enfim, essa pessoa lá da maçonaria vai analisar se aquela pessoa realmente merece entrar, fazer parte desse grupo seleto, desse grupo fechado, não é? Vai começar a observar a vida. Então, se eu, por exemplo, quero ir para a maçonaria, chego para alguém que já está lá, peço para que ele me indique. Essa pessoa vai concordar, só que ela vai começar a me observar, observar o que é que eu fiz, o que é que eu faço, onde é que eu estou, para onde eu vou, como é a minha vida. Ou seja, vai começar a observar muita coisa sobre mim para saber se eu tenho condições de entrar nessa sociedade, ou se eu tenho o perfil indicado para entrar nessa sociedade. Então isso vai sempre ocorrer, isso sempre ocorre com os candidatos e quem observa esses candidatos. Muito bem. Quando alguém é levado então para os rituais de iniciação da maçonaria, porque existem muitas ritualísticas, né? Na maçonaria, na Rosa Cruz também. Então, essa pessoa, esse novato, vamos assim chamá-lo, porque na realidade vai se tornar um aprendiz, né? Na maçonaria você vai ter, são três categorias: o aprendiz, né? Você vai ter o companheiro e você vai ter o mestre maçom. São esses três. Então, quando você ouvir falar em maçonaria, tem o aprendiz, tem o companheiro e tem o mestre maçom.
tá? Tem 33 graus para você percorrer até o 33º grau, para que você esteja realmente lá no maior ponto, no maior local de ascensão, de sabedoria, de conhecimento da maçonaria. Vamos chegar lá também em outros vídeos. Mas quando você então está adentrando a maçonaria, vai ter alguém, provavelmente a pessoa que lhe indicou, ou outro maçom, já lá um companheiro ou um mestre maçom, alguém que vai estar lá próximo a você, vai conduzi-lo até um local chamado Câmara das Reflexões. Na realidade, eles costumam chamar Câmara da Reflexão. Por que eu digo das reflexões? Porque naquele ambiente você não vai ter só uma reflexão, você vai refletir sobre várias coisas. Então são reflexões que vão surgir ali. Muito bem, essa Câmara de Reflexões ou Câmara da Reflexão que existe na maçonaria nada mais é do que uma sala, entenda como um quarto ou uma sala, certo? Fechada, onde esse indivíduo que está entrando na maçonaria vai ser conduzido por outro até lá de olhos vendados, tá? Vai ser conduzido de olhos vendados. Ao chegar lá nessa sala, vai se tirar a venda dos olhos e esse indivíduo vai se deparar com um cenário, no mínimo esquisito, estranho, para alguns tenebroso. Ele vai se deparar com ossos, sal, enxofre, foice, uma caveira, né? A cabeça de um esqueleto, de uma caveira, tudo isso vai estar lá, né? Espalhado, e vão ter algumas frases na parede, tá? Algumas frases para refletir na parede e alguns questionamentos na parede. Então, essa pessoa vai levar esse indivíduo até lá, tira a venda dos olhos dele e diz: agora você vai ficar aí fazendo o seu processo de reflexão, o seu processo meditativo. Fica aí por um tempo, um determinado tempo, é um tempo bem considerável. Só que nesse local vão suscitar muitos pensamentos e reflexões realmente. Por quê? É um local fechado, é um local escuro e é um local onde você vai ter apenas aquela visão ali dessas coisas que eu falei: ossos, foice, a cabeça de um esqueleto, né? Ou seja, situações que para alguns seriam realmente amedrontadoras, tenebrosas. Muita gente sairia correndo, eu não teria coragem nem de ficar lá, né? Mas por que isso acontece? Segundo a perspectiva da maçonaria, isso é para que este candidato, esse que vai se tornar agora o aprendiz, ele possa, neste momento, suscitar reflexões profundas sobre a vida, e nessas reflexões profundas sobre a vida, ele vai matar o homem velho. Esse cenário representa, então, um cenário que lembra a morte e que lembra a finitude do corpo físico, a morte, onde naquele momento esse cidadão ele vai fazer reflexões profundas sobre a trajetória dele mundana até aquele momento e o que seria a morte deste homem velho ali. Ele precisa, então, ao sair daquela sala, daquela câmara de reflexões, matar esse homem velho, renovar-se, compreender que agora vem uma nova fase, um novo período, que ele renasce, que ele agora é um novo homem, um homem maçom, um homem dedicado a alguns compromissos diferentes, ligados agora à maçonaria. Então, naquele momento ele reflete, né? Ele reflete sobre as frases, sobre o cenário, sobre a vida dele, os questionamentos que estão lá, os questionamentos sobre a vida pessoal dele, sobre também opiniões dele sobre questões políticas ou filosóficas. São perguntas que são lançadas a ele, né? Questionamentos filosóficos, questionamentos políticos, questionamentos pessoais também. E após esse cenário aí, imagine você tá lá trancado num local escuro, fechado, silencioso, né? A força do silêncio, e você se deparando com a caveira, com os ossos, com aquilo ali na sua frente para você fazer essa reflexão,
quiser, quem sabe, escrever alguma coisa, pensar alguma coisa, enfim. Esse é uma iniciação, né? É uma iniciação. O que é que acontece depois? Depois de sair dessa câmara de reflexões, onde morre um homem velho, pelo menos em tese, morre, né? A ideia é essa, que morra o homem velho. Nem sempre morre, né? Porque, afinal de contas, somos humanos, né? Mas a busca, a iniciativa, o processo é para que isso aconteça, né? Então, esse indivíduo sai de lá e vai adentrar, aí é colocada novamente a venda nos olhos dele e ele vai seguindo para um grande salão de recepção da maçonaria, daquele salão, daquela loja, como é falado, né? Nesse grande salão dessa loja, então ele, com os olhos vendados, ainda lá o mestre maçom do momento vai tecer alguns questionamentos a este que o indicou, este indivíduo já maçom que o indicou, perguntar quem é esse cidadão que está chegando, de onde ele veio, o que é que ele faz, qual é o nome completo dele, onde ele mora, qual é a profissão dele e por que ele foi indicado. Então esse que indicou vai ter que explicar por que trouxe ele, quem é ele, que ele é um homem de bem, é um homem que pode fazer parte sim do grupo, por isso, isso e isso. E após esse processo, ele então, de olhos vendados ainda, vai ser submetido ainda a uma sabatina, a algumas perguntas de cunho pessoal, de cunho filosófico, de cunho político, alguns questionamentos sobre a vida, né? E ele vai meio que passear por esse salão inicial de olhos vendados, caminhando e passando pelas ritualísticas que lá tem, questionamentos, ritualísticas, etc., para depois finalmente ser aprovado como aprendiz. Então vai ter que aguardar esse processo, ou seja, nesse momento ainda, ao sair da sala da câmara de reflexões, ele ainda vai passar por essa série de questionamentos, né, de olhos vendados, fica muito tempo de olhos vendados, tá? E aí vai ser questionado sobre várias questões e vai responder. Se essas respostas agradarem e convencerem as pessoas, a maioria, se a maioria optar e concordar, ele assim é aceito na maçonaria, né? Se a maioria concordar. Tem essa questão também dos votos lá, se os maçons concordam com a entrada daquele indivíduo no grupo ou não, né? Então, vai dar-se a votação e aí ele precisa ter uma maioria e parece que não pode ter mais de dois votos contra. É uma situação também que ocorre em algumas lojas, né? Não pode ter mais de dois votos contrários à participação dele. Assim, ele se torna um aprendiz. O aprendiz participa dos encontros, participa das reuniões, mas não pode falar. Ele não fala nada, ele só tem que observar, ele não tem que falar nada. Ele não pode falar, ele está no momento de aprendizado. Alguém diz, mas por mais que ele tenha alguma coisa a contribuir, já seja uma pessoa estudiosa, inteligente, mesmo assim, é uma questão de disciplina, é uma questão de compromisso e é feito o juramento, né? É feito o juramento, um juramento de é, confidencial, ou seja, lá dentro da maçonaria há um lema também que é ver, olhar e calar. Atenção, ver, olhar e calar. Aliás, perdão, não é ver, olhar e calar não. Ver, ouvir e calar. Perdão. Ver, ouvir e calar. Esse é o lema que tem lá. Ver, ouvir e calar. Estou retificando porque eu por engano errei aqui. Não é ver e olhar, não. Ver, ouvir e calar. Este é o lema que existe lá. Então, é preciso fazer esse juramento confidencial, ver, ouvir e calar. Ou seja, tudo que acontece dentro da maçonaria fica dentro da maçonaria, né? Não é Vegas não, mas é a mesma lógica, né?
ver, ouvir e calar. Você não pode levar nada disso para fora. Até porque existe toda uma situação de observação. Você vai ser observado, principalmente por quem lhe indicou. Você vai ser observado, vai ver sua postura como homem, como cidadão, se for o caso pai de família, etc. Você vai ser observado sobre vários aspectos, né? E o homem que não possa ser confiável para questões pequenas, dizem eles, não pode ser confiável para questões mais sérias, né? Diante dos estudos que vão acontecer lá dentro, dos estudos e das práticas ritualísticas, etc. Então, pois é, a Câmara de Reflexões da Maçonaria é um local que faz parte do processo, mas é um local que para muitos é um local tenebroso, para muitos é um local até sombrio, para muitos é um local até, se a pessoa for um religioso fervoroso, por exemplo, que não compreenda a lógica desse processo, pode achar que se trata de uma organização, sem dúvida, macabra, por tudo que está lá nesse processo, né? Bem, aqui eu falo algumas gotas desse oceano da sociedade secreta da maçonaria e é só um primeiro vídeo porque trarei muito mais aqui no canal. Você fica ligado, se inscreve aí, fica ligada, se inscreve aí, porque nos vídeos próximos nós vamos estar trazendo sempre questões pertinentes sobre tudo que você possa imaginar, inclusive tirando o véu, revelando segredos, né? E informações que eram sigilosas, secretas, como essas que eu estou trazendo aqui e que você vai observar que não são comumente faladas, né? Na realidade, eu estou fazendo uma pesquisa profunda, pesquisa de campo, com fontes também muito importantes, muito fortes, fontes essas que não podem, obviamente, serem ditas, e nós estamos aqui elucidando e trazendo informações lá de dentro da maçonaria, também das sociedades secretas. Nós vamos trazer um pouquinho sobre cada uma delas. Eu falei aqui agora sobre a Câmara de Reflexões. Se você achou o vídeo interessante, instrutivo, deixe o seu like, comente, participe e mais do que nunca, por favor, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, fortaleça um canal que trabalha com seriedade e com conhecimento, tá certo? Eu sou o Prof. Kardec e aqui você está num canal diferenciado, um canal que abre teus olhos e que abre tua mente. Continua conosco, aqui nós temos vídeos diariamente. Se você gostou, deixa o like, não esquece o like e compartilha esse vídeo. Aqui a gente falou hoje sobre a Câmara de Reflexões da Maçonaria. E aí, meu querido, você quer ser maçom? Você toparia ir para uma Câmara de Reflexões dessa? Ficar lá trancado, pensando, o que é que você acha disso? O que é que você pensa disso? Isso é bom? Isso é ruim? É tenebroso? É normal? O que é que você pensa? Escreve aí nos comentários, deixa a tua opinião sobre o vídeo e sobre essa informação. Um grande abraço a vocês. E saiba, estamos só na ponta do iceberg aqui. Vamos trazer muito mais para vocês. Um grande abraço do Prof. Kardec.